Hoje é um dia de festa, é um dia de reflexão também, né? O batismo nas águas é uma cerimônia que representa um novo caminho, representa uma nova vida. Um escritor norte-americano, ele disse uma vez que existem 2 dias que são extremamente especiais na vida de uma pessoa. Um é o dia que ele nasce e o outro é o dia que ele descobre por que nasceu. São 2 dias de fato especiais. Ainda ontem eu estava lendo um meme de uma menina que ela falou assim: eu estou aqui desde a década de 90 e eu ainda não descobri o que tem que fazer. Aí apareceu um outro: eu estou há mais tempo, eu estou desde a década de 80, eu também não sei o que é para fazer. Mas eu diria que tem um terceiro dia, que é o dia que você nasce de novo. Esse dia muda a sua vida. E essa cerimônia que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, ela representa um novo nascimento. E uma das bênçãos do novo nascimento é que você descobre o que você tem que fazer. Você descobre por que você está aqui. Você descobre não só o que você tem que fazer, mas o que você não deve fazer. Por isso é um dia de alegria, de gente que tomou a decisão de, em público, dizer o seguinte: eu nasci de novo. Eu não pertenço a mim mesmo. Há uma nova vida. Então há um novo caminho, há uma nova perspectiva de vida. Então é um dia de alegria, da gente se alegrar, mas também, quem sabe, da gente relembrar. Porque durante essa semana, eu estava lendo a palavra de Deus sobre batismo, eu relembrei do dia que eu fui batizado. E talvez seja esse dia, um dia da gente não só comemorar com a galera que tomou essa decisão, mas da gente lembrar do dia que nós descemos as águas. Porque eu lembro que estava frio, foi no Rio, estava garoando lá em São Paulo, os pastores iam entrando na água, iam sumindo na neblina, aí demorava para voltar, você não sabia se tinha sido arrebatado, estava frio, gente. Mas aquele dia começou a mudar a minha vida, porque eu comecei a entender algumas coisas. Quem sabe hoje é um dia da gente renovar os nossos votos. Nós não pertencemos a nós mesmos. E a palavra que eu queria trazer para você rapidamente, antes da gente entrar, está em João capítulo 12. O ideal era a gente ler o capítulo inteiro, mas não dá tempo. A gente vai ler um único versículo. João capítulo 12, Jesus, ele tinha alcançado o ápice da fama. Tudo que Jesus havia falado e ensinado havia chegado nos mais longínquos lugares. Todo mundo queria saber sobre Jesus. As redes sociais da época estavam bombando acerca de Jesus. Capítulo 12, onde Jesus vai, a galera vai atrás. Os gregos queriam saber quem era esse Jesus. E aí no capítulo 12 é o capítulo que fala que está uma semana de acontecer a festa da Páscoa. E Jesus está indo para a cidade, para Jerusalém, para comemorar a Páscoa. Então, os discípulos, a galera da cidade, viram um alvoroço. Os mercados não funcionaram naquele dia. O mercado de trabalho, a galera faltou para ver Jesus. A galera faltou, chegou mais cedo, fechou os lugares que funcionavam para vender. Falou: vamos fechar porque Jesus está vindo. E diz o texto que os sacerdotes falaram assim: perdemos o controle. A gente não tem controle. A cidade está alvoroçada porque Jesus está chegando. Mas para o negócio ficar mais terrível, vamos dizer assim, tinha um problema, um segundo problema, que Jesus estava acompanhado de Lázaro. Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado. Então o texto diz que as pessoas não queriam ver só Jesus, as pessoas queriam ver Lázaro. Falaram: não é possível. Diz que os sacerdotes, eles fizeram planos, eles tiveram que fazer uma revisão no plano, porque os planos deles estavam em matar Jesus. Mas agora o texto diz o seguinte: eles não queriam só matar Jesus, eles queriam matar Lázaro. Eu fiquei pensando nisso, porque Lázaro representa o que a gente vai fazer aqui. Lázaro não precisava pregar. Lázaro não precisava abrir a Bíblia e pregar. Lázaro não precisava de acessórios. Lázaro era um testemunho vivo de quem era Jesus.
Então Lázaro andava no mercado para fazer as compras do mês, a galera falava, não é possível. Eu fui no enterro desse cara. Eu vi, eu coloquei a mão no caixão dele, não é possível. Eu tenho fotos no Instagram das irmãs dele chorando. Então Lázaro não precisava com uma Bíblia na mão, ele ia andando e a galera falava, é um testemunho vivo de que Jesus é quem disse que é. Lázaro, na fila do banco, as pessoas diziam, se esse cara está vivo, é porque Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro é a representação mais forte do que vai acontecer aqui. Lázaro estava morto, fedendo. E agora Lázaro não tinha como não olhar para Lázaro e não ver Jesus. Porque a vida que Lázaro vivia foi Jesus quem deu. O que nós vamos fazer aqui é uma representação do que aconteceu com Lázaro. Estava morto, mas reviveu. E a vida que a gente vive agora, quando você mergulha e quando você volta, você morreu. E a vida que você vive agora é a vida de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então essa cerimônia aqui diz o seguinte, que aonde você vai andando, sem Bíblia, as pessoas precisam olhar para você e ver a vida de Jesus em você. São Lázaros andando no mundo afora, indo no mercado, trabalhando, indo para a escola, e as pessoas têm que olhar e falar, mas não estava morto? Mas não fazia aquilo, não vivia emprego nenhum, tinha um monte de mulher, cheirava cachaça pura. O que aconteceu? É a nova vida de Jesus. Isso é o batismo. Ele representa que a gente não vive mais, que nós não devemos mais nada a este mundo, essa natureza pecaminosa. Não tem mais. Quando você tenta reviver o seu passado, os hábitos do seu passado, é você querer pegar o defunto, dar um banho nele, colocar roupa nova, coloca uns perfumes, mas está morto. Ganhamos uma nova vida e nós somos chamados para viver essa nova vida. E o texto que eu queria ler, rapidamente, capítulo 12, versículo 24. Jesus está ensinando, ele está dizendo, está perto da minha morte. E a galera fala, Jesus, você não pode morrer. Tão bom ter o Senhor aqui conosco. E Jesus dá uma lição que é para nós. E olha o que diz o versículo 24 do capítulo 12 de João. Jesus respondeu, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Isso aqui fala da nossa natureza pecaminosa que precisa morrer. Se não morrer, a gente não consegue viver e dar frutos. Não consegue. Eu não sei o que aconteceu, em que época da igreja, que a gente começou a dizer que a cruz era sinônimo dos problemas. Eu não sei, a gente começou a dizer, meu marido é a minha cruz, porque ele dá muito trabalho. Minha sogra é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não é. Seu marido pode ser um problemaço a ser resolvido, mas a sua cruz é a sua natureza pecaminosa. Cruz é instrumento de morte. Cruz fala que a gente precisa morrer, que a nossa natureza precisa morrer. Então, se a gente está vivendo uma vida que você não tem paz, você anda de mau humor, você não tem paciência com a sua esposa, você vive nervoso no trânsito, você não dorme bem, e você acha que isso é normal? Deixa eu dizer uma coisa, não é normal. São características da nossa natureza pecaminosa. Não tem paciência com nada. Não tem em você amor pelo próximo.
se precisar ajudar o próximo, é muito pesado para você. São características da nossa natureza morta. Ofertar não é coisa da nossa natureza. Ofertar é coisa do espírito. Natureza gosta de investimento. E tem uma coisa que acontece aqui no MAP que eu acho de uma maturidade incrível, que aliás não acontece. É que a gente não tem palavras para oferta. A gente tem um momento de oferta, mas a gente não tem as palavras para tentar convencer a sua natureza de que você precisa ofertar. Porque a sua natureza está morta. E o evangelho de Jesus é o seguinte: enterre. Não tem upgrade para a sua natureza. Não tem conversão para a natureza. Para a natureza é morte. Há uma nova vida, há um novo para você. Então a gente fica tentando trazer uma palavra, um texto robusto, power, para a sua natureza dizer o seguinte: nossa, que palavra. Então diante dessa palavra, já que o altar não toma nada, o altar devolve, vou ofertar. É nossa natureza gosta de investimentos. Gosta de dizer o seguinte, que tudo que você coloca aqui vai se transformar em 100%. Então todas as vezes a gente precisa educar a nossa natureza. E sempre que acontece um escândalo gospel envolvendo os pastores com dinheiro, nossa natureza, tá vendo? Por isso que eu não oferto, tá vendo? Por isso que eu não dizimo. Natureza. O espírito não. O espírito está pronto. O espírito dá de coração. O espírito não quer saber se vai ter retorno. O espírito olha a próxima necessidade e fala: o Senhor me deu. O Senhor é tudo do Senhor. E Ele entrega. Essa é a natureza de quem nasceu de novo. O espírito está pronto, dizia Jesus. Mas a gente está inventando umas coisas. A gente vai falar de jejum. E a palavra que a gente está trazendo, não? Porque foi comprovado lá em Harvard, numa pesquisa, que de 20 pessoas que morreram recentemente, idosos, 7 morreram mais tarde. Morreram pelo menos 10 anos mais tarde. E esses 7 que morreram mais tarde porque jejuavam. Por quê? Porque é cientificamente provado que se você jejuma, então a sua pele fica mais bonita, não sei o quê. Aí a sua natureza, então eu vou jejuar. Não é isso. Oração, jejum é porque o nosso espírito quer estar com Cristo. Então a gente está tentando trazer palavra para converter a nossa natureza. Não porque é que eu sou sanguíneo, então por isso que eu ajo assim. Deixa eu te falar, meu filho. Você precisa desenvolver os frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, domínio próprio. Fruto do Espírito é coisa do Espírito da nova vida de Jesus. Então a gente está andando nervoso com todo mundo, não é que eu estou cansado. Sua natureza nunca vai estar pronta para orar. Nunca vai estar pronta para vir para o culto. Não, ir para o culto do MAP às 9 horas da manhã é muito cedo. Coisa da nossa natureza, o nosso espírito quer estar com Cristo. Como diz a canção, com minha alma, com Jesus a minha alma, eu desejo estar. Quando a noite chegar, quando o mal me cercar, eu quero estar com Jesus. Nosso espírito quer estar diante do que quer, o que Cristo quer. E talvez, eu não sei, eu coloquei aqui, a régua subiu para a gente. Porque a gente precisa manifestar a vida de Jesus. E como tem um slogan do MAP que diz, é simples sim, fácil não. Não é fácil. Mas é o Espírito do Senhor que provoca em nós essa capacidade de amar o próximo, de se doar, de servir, de falar o que tem para fazer. É o Espírito. O mundo está precisando dessas pessoas. Porque a gente começou a pregar que a gente precisa escolher agora as 4 pessoas para andar. Não é coisa do Evangelho. Não, agora você tem que escolher as pessoas que você precisa andar. Se a gente for deixar por nós mesmos, irmão, a gente quer andar com gente cheirosa.
gente inteligente, que tem dinheiro, quero andar com família estruturada. Mas é o Espírito em nós, que você olha para uma pessoa, para uma mulher, que está 6 meses sem lavar o cabelo, porque ela não tem como, que foi abandonada pelo marido, que tem um filho autista, grave, em alto grau, e ela está cuidando sozinho. Mas o Espírito em você diz o seguinte: vai lá e dá um abraço naquela mulher. Vai lá e dá uma cesta básica de higiene pessoal. É o Espírito em você. Se a gente deixar pela nossa natureza, nós não vamos fazer isso. Mas o Espírito do Evangelho é o Espírito do bom samaritano, que para no caminho, que deixa os seus negócios para depois e vai cuidar de quem está caído. Essa é a vida de Cristo em nós. Que você se recorde, nesse momento que a gente vai ver as pessoas descendo as águas, que a gente pense nisso. O quanto eu estou vivendo a vida de Cristo em mim. Tem que morrer. A sua natureza tem que morrer. Gálatas diz: crucifique a carne para fazer viver o Espírito. Que a gente abrace essa nova vida de Jesus, porque Ele disse o seguinte: a morte não é o fim. A morte não é o fim. É o início de uma vida que tem frutos. Que as pessoas olhem para você e queiram estar contigo porque você tem fruto. Você produz vida, meu irmão. Você produz vida aonde você vai. Porque o Espírito de vida está em você. Seja no trabalho, seja na escola, seja no hospital, você produz vida. Então diz a Bíblia que os discípulos, ao reconhecerem isso, as pessoas iam atrás dele. E eles não tinham condição de atender todo mundo. E eles começaram a colocar os corpos espalhados de doentes nas ruas. E eles diziam o seguinte: a sombra de Pedro vai passar e vai curar as pessoas. É vida dominada pelo Espírito. Você acredita nisso? Lázaro não precisava contar nada. A sua vida exalava cheiro de Deus. Onde Pedro passava, a sua sombra curava, porque a sua vida exalava vida de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você está precisando não é de mais uma palestra de um coach, de mais um livro para ler. Você está precisando de cruz. Você está precisando de cruz. Você está precisando de dominar a sua natureza pecaminosa. Vai lavar a louça? Vai. Porque a carne não quer, mas marido, quando você vê a louça, vai lavar. Não, eu estou precisando de um coach aqui para não sei o quê, para dar uma palestra, não sei o quê, para a gente resolver o nosso casamento. É cruz que a gente precisa. É subir no telhado e arrumar a goteira que está acontecendo. É levantar de madrugada e falar: vou orar pelos meus filhos. A natureza não quer que você ore. Não, fica dormindo. Mas é cruz que a gente precisa. Porque a vida vai exalar. Quando o seu espírito começar a fluir dentro de você, e você começar a tomar as atitudes que um homem que vive a vida de Cristo toma, a vida começa a nascer brotos, começa a nascer fruto, um pomar nasce. Porque é o que Jesus disse para Lázaro. A galera falou: está fedendo, faz 3 dias. Jesus disse: ainda que esteja morto, se crê em mim, vai viver. Esse é o Evangelho de Cristo. O batismo significa o seguinte: eu não devo mais nada para o meu defunto, para a minha vida de morte, para os meus maus hábitos. Eu quero viver a vida de Cristo, uma vida que o céu foi limpo, que o pecado não tem poder sobre a sua vida. Olha isso. A gente está tentando ler um monte de livro para falar como mudar os hábitos. Se esses hábitos estão debaixo do poder do pecado, não vai ser mudado.
vai continuar trazendo tragédias para a sua vida, mas eu vim, meu espírito diz a palavra do Senhor, que eu vim para libertar, para colocar os aguilhões da morte, o poder do pecado, sobre os pés de Cristo. A vida chegou em nós, então sim, há uma capacidade de vencermos a natureza do pecado, um histórico de morte. Eu sou assim por causa do meu histórico, por causa da família disfuncional. Eu sou assim porque o pai batia, porque eu fui molestado sexualmente. Mas o dia de morte chega ao fim, quando você desce as águas e diz o seguinte: aquela vida de morte acabou. E quando você se levanta, você diz: eu estou me levantando um novo homem, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que o Senhor quer para mim é uma nova vida, é uma nova estrada, são dons, são ministério. É aquilo que foi cantado aqui: desde o ventre eu te conheço. É a palavra que Deus diz para Jeremias: antes que eu te formasse, antes que você ganhasse corpo físico, eu te conheci, e as nações eu te dei para o profeta. Antes que o garotinho aqui foi apresentado ao Senhor, viesse a nascer, formasse no embrião da sua mãe, eu te conheci, tu és meu. A morte, o pecado e o mundo disfuncional querem que a gente viva um mundo de morte. Mas em nome de Jesus, creia em Cristo, creia em Cristo, e morra para este mundo, morra para essa natureza pecaminosa, porque o Espírito de vida está dentro de você, para produzir a vida que você precisa. Deixa eu ler, último texto para a gente terminar, Salmos 30, olha o que diz esse salmo, numa época que eles não tinham a consciência que nós temos hoje. Versículo 2, Senhor meu Deus, eu clamei a Ti por socorro, e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura tiraste, e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor, todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Palavras de um homem que viveu há séculos atrás, que não tinha consciência de Cristo que nós temos hoje, mas ele louvava a Deus e disse: o Senhor me livrou da morte, não deixou que eu caísse. Que seja a nossa consciência, que seja a sua consciência, que você restaure a sua vida hoje em Cristo Jesus. De novo, se não morrer, não pode frutificar. São palavras de Jesus, é princípio do Evangelho. Não tem como a gente viver a nossa vida com a nossa natureza, andando de mão dadas para ela. Não, que eu converti a minha natureza humana, agora eu dei uma... De novo, nossa natureza humana é um defunto, que precisa ser dado a ele um enterro. Então quando a galera for descer as águas aqui, relembre do dia que você também desceu as águas, porque você um dia nasceu de novo, gente. Você é crente, então não tem como você, sabe, é incompatível. A gente está tentando viver em característica da natureza humana, é incompatível. Você aceitou Jesus, você nasceu um dia, você nasceu de novo. Então não tem palestra de coach para te ajudar, é cruz. Sua vida vai ganhar um novo sentido quando você reconhecer: eu nasci de novo. Tem uma coisa aqui dentro que me incomoda. Eu sempre digo, uma vez que tu nasceu de novo, você não peca mais em paz. Não peca. Você quer pecar? O que eu estou fazendo aqui, cara? Vai para um lugar que não te pertence, fala: o que eu estou fazendo aqui? Não te pertence este lugar. Coloque-se de pé. Quantos aqui nasceram de novo? Você é um Lázaro, tá? Andando por aí, a galera às vezes, você nem percebe, mas você vai andando, você vai no trabalho, você vai no mercado,
E as pessoas olham e falam, cara, é diferente esse cara, o que é isso? É a vida de Jesus em você. Volte a orar, meu irmão. Volte a jejuar. Volte a tirar aqueles momentos que você tirava antes. Volte a ler a sua Bíblia. Volte a trancar o seu quarto e falar, Senhor, vamos conversar. Porque vai começar a brotar uns frutos do lado. O jardim vai ficar bonito. O Espírito do Senhor vai começar a transformar de novo. Se precisa ter cura, vai começar a ter cura no lar. A alma está doente, está depressiva. Talvez a sua depressão não é uma questão, não que não exista, questão químicas do seu corpo físico. Mas muito do que a gente vive hoje, das nossas ansiedades, é a nossa natureza humana. Preocupada, está preocupado com Lula, está preocupado com o que o Lula está fazendo. Meu irmão, ore. E o texto diz o seguinte: leve a Deus as vossas petições e não esqueça de agradecer as suas respostas. E a paz de Deus, que a mente humana não consegue compreender, vai guardar a sua alma. Viva isso. Viva a vida de Jesus, deixa ela florescer na sua vida. Viva essa vida que foi nos dada com graça. Deixa as mãos abertas. Oferte, volte a ofertar. Não é para você ser, não, é que se eu ofertar vai ter mais 100 vezes. Não precisa. O Evangelho de Deus é o Evangelho da abundância. E a nossa mão precisa estar aberta, erguida. Não é para receber, é para dar. Por isso que Jesus nos ensinou, dê, e Deus te devolverá medida, recalcada, sacudida e transbordante. Fique com a mão aberta, dê para as pessoas, oferte, volte a ofertar na casa de Deus, volte a ofertar o seu serviço, a sua capacidade. Isso é viver do Espírito, é a nova vida de Cristo. E se as pessoas forem em comum com você, se não te agradecer, não tem problema. Nem todos os leprosos voltaram para agradecer. Você vai encontrar gente que não vai te agradecer. Não tem problema, o que a gente precisa vem de Cristo e vem da vida dele em nós. Não vai faltar. Não, mas as pessoas não vão agradecer. Não tem problema. Não vai faltar, é a vida de Jesus em você. É Ele quem dá. Por isso o salmista disse há tanto tempo atrás: o que eu darei ao Senhor por tamanhos benefícios? Esse é o espírito do Evangelho. A gente não entrega para receber, nós recebemos de Deus vida. Quanto custa o seu coração batendo aí? Quanto custa o seu pulmão respirando? Não tem preço, mas Jesus nos deu de graça, nos deu vida, e a gente precisa viver com abundância. Então esqueça, se você não recebeu quem deveria dar, Jesus te deu. Vai trazer cura. Viva na vida do Espírito. Deixe o Espírito usar a sua vida. Em vez de quando o Senhor vai colocar gente no seu caminho que você não conhece, que está fedendo, que está com o cabelo despenteado, precisando de um banho, trocar as roupas, e Jesus vai dizer: cara, você está pensando que é sobre negócio, hoje não é sobre negócio. Você veio aqui pensando que é para fazer negócio, mas eu trouxe você aqui para trazer cura, para orar para uma pessoa, para dar um abraço, para dar uma palavra que só a vida em Jesus tem. Então seja um Lázaro andando pelos supermercados da vida, como o Adel bem disse. A igreja não é isso aqui. Aqui está reunida a igreja, mas a igreja é lá fora. Os Lázaros vão lá para fora, saiu do sepulcro. Não tem mais sepulcro para a gente, não tem lugar para a gente ficar trancado. Nós não fomos feitos para ficar trancado. A igreja não foi feita para ficar trancada. O apóstolo Paulo disse, preso numa prisão, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Então os Lázaros estão andando e as pessoas olham e falam: esse cara estava morto, mas se ele está vivo, é porque Jesus é quem ele disse que é, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe, que seja um dia de retorno a Cristo. De repente está vivendo uma vida displicente, sabe? Cara, na boa eu estou vivendo na natureza humana e não percebi. Renove seus votos com Cristo hoje. Quando a galera desce junto. Fala: Senhor, eu renovo hoje os meus votos contigo.
eu quero viver essa vida. Eu enterro o meu velho homem, coloco uma colher de pá de terra nesse velho homem. Deixa ele enterrado. E viva a nova vida de Cristo em nome de Jesus.